passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa, diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos está. É todo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Que eu sinto muito, vai me perdoar, porque eu te amo e te agradeço. Essa é a canção do perdão. Essa é a canção do perdão. Prestaram atenção na letra? Vamos nos perdoar. Deixa eu só mudar aqui. Boa noite a todos. César, estreante, seja muito bem-vindo. Fiquei muito feliz quando eu vi seu nome na programação da semana. Oi, Olivia, dando tchauzinho. Um beijo para todo mundo que está me chegando aqui. Sala cheia, gente bonita, sorridente. A gente já vai começar. Quero começar assim, mandando muito boas vibrações para a nossa amiga Sônia, que está passando por um momento difícil, estamos todos sabendo. Esse estudo seja dedicado a ela para fortalecer, para que ela possa sentir que todos nós estamos ao lado dela. E ela sabe da força da nossa casa, do carinho que nós depositamos em cada palavra, em cada prece que fazemos do coração. Então, palavras apenas não. Então, que a Sônia receba essas nossas vibrações de luz, de amor. Tá bom? A gente vai dar início ao nosso estudo de hoje. Quem vai fazer a leitura do Ideal Espírita é o César, nosso amigo lá da SAP, querido. Ele vai fazer a leitura, deixa eu colocar aqui, da página que se chama Fé, do Hilário Silva. E, em seguida, a Marlúcia, nossa amiga, querida também, muito querida, vai entrar na Lei do Amor, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8. Ela entra nessa parte da Lei do Amor. Então, eu já vou passando a palavra para o César, para que ele possa fazer a leitura,
e os comentários. Muito bem-vindo, César, e obrigada por aceitar o convite de estar fazendo esse estudo aqui com a gente. Oi, Adriana, boa noite a todos. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade, né? Que a oportunidade de estudar essa doutrina é maravilhosa, né? Sempre que a gente tem oportunidade, que a gente é chamado, temos a obrigação de aceitar, né? E é um prazer imenso poder estar participando desse momento aqui com vocês. Nem sempre eu posso estar presente, mas quando dá, a gente vem assistir, né? Nesses cursos a gente sempre aprende bastante coisa e é muito importante. Vamos ler, então, a página. A página 62 do Livro Ideal Espírita, psicografada pelo Chico Hilário Silva, que é a número 62, A Fé. Martim Gouveia, moço ainda, afeiçoara-se a pilhar residências incautas, subtraindo o que pudesse, sem nunca ter caído nas mãos das autoridades. Naquela noite, namorara atentamente uma casa fechada, qual se ninguém residisse ali. Pé ante pé, galgou o muro do quintal e forçou a porta dos fundos. Abriu-a com habilidade, penetrando na moradia. Passou pela cozinha e ganhou o interior. Procurou um dos quartos onde esperava encontrar valores maiores e o empurrou. De leve a porta. Nisso, contudo, ouviu uma respiração estertorosa. Julgando ser alguém que dormia, ressonando, avançou mais ainda. Admirado, vê então um vulto que se esparrama num leito. O intruso leva a mão ao punhal, mas ouve a voz fraca e entrecortada de um homem deitado que o vislumbra no lusco-fusco. Então, o desconhecido alonga os braços e fala com forte emoção. Oh, graças a Deus, você escutou os meus gemidos, meu filho. Foram os espíritos. Você é um enviado dos mensageiros divinos. Martim, surpreso, abandona a ideia da arma. Adianta-se para o velhinho, que pode agora distinguir sobre a luz mortiça do luar através da vidraça. O ancião repete maravilhado. Oh, graças a Deus. Meu filho, preciso muito de você. Sou paralítico e sem ninguém. Não tenho forças para gritar. Há muito tempo não recebo visitas. Você me ouviu? Depois de pequena pausa, continuou. Busco um remédio. Sinto falta de ar. Leia algo que me conforte. Para não morrer sozinho, você é um enviado dos espíritos. E porque o enfermo lhe estendesse um livro, Martim, condoído, acendeu a luz e dispôs-se a ler, emocionado. Era um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, encebado de suor e de lágrimas. O hóspede imprevisto leu e leu, até alta madrugada, e desde aquele instante desistiu de assaltos e furtos, cuidando do velhinho, administrando-lhe remédio, prestando-lhe assistência e lendo com ele os livros espíritas da sua predileção. Após 5 meses, o doente desencarnou, em clima de paz, deixando-lhe a casa e os bens como herança, e a alma renovada pelo espírito de fé nos espíritos bons. Bom, é uma história muito interessante, né, que fala sobre o despertamento da fé. A gente falar sobre fé, que é uma palavra tão pequenina, eu acho que das virtudes que Jesus nos ensinou, ela é a menor, mas é a mais significativa. E é uma das mais importantes, se não a mais importante. Lá no Evangelho, no capítulo 11, o Espírito Protetor fala que sem a fé, a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Ele diz até que pudera ele ter dito que a caridade era impossível de ser sem a fé. E um espírito protetor também, José, nos diz que a esperança e a caridade são consequências da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, a gente vê a caridade e a esperança são consequências da fé.
Então, a gente vê a importância da fé, né? Essa virtude tão grande que ela promove, né? Dá como consequência a caridade e a esperança. E a gente começa a entender isso quando a gente passa por momentos difíceis como esse que o mundo está passando, né? A gente vê a situação tão difícil, é gripe daqui, é guerra dali, é fome para tudo que é lado, e muita gente fica com medo, com desesperança, outros ficam aflitos. Às vezes as pessoas, quando passam por um momento de dor ou de aflição muito grande, se revoltam, enquanto alguns, diferentemente, clamam por Deus. E alguns buscam em Deus ajuda porque acreditam que eles possam encontrar um caminho e tiram daquele momento um exemplo, um ensinamento e forças para seguir em frente. Isso se chama fé. Porque somente a fé que se baseia na verdade é que ela garante o futuro para a gente. Tanto que Kardec fez da fé raciocinada uma das bandeiras mais importantes, né? Tanto que lá no Evangelho, né, na introdução do Evangelho, na contracapa, ele diz que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, a gente vê que começa a entender que a fé é uma coisa que todos nós trazemos dentro de nós. Mas trazemos não a fé já robusta, mas o germe da fé. E é preciso que a gente tenha um momento de despertar essa fé em nós. E isso é uma bênção dessa doutrina, né? Que essa doutrina que nos traz os ensinamentos de Jesus, muitas vezes, nos ensina a ter um momento de despertar. Porque quando a gente passa por um momento grave e a gente tem algum entendimento, a doutrina nos ajuda a ter esse momento de despertar a fé e poder fazer com que ela vá crescendo dentro de nós e nos ajude a tocar em frente, né? E justamente seguir no caminho do bem, porque a fé ela é fundamental na ação do bem. Tem uma história muito interessante que eu vou contar também, que é um exemplo de despertar de fé. Eu acho que dá tempo, não dá, Adriano? Eu tenho até aqui horas. Dá tempo? A gente tem alguns exemplos assim muito grandes de despertamento de fé no momento de Pedro, quando Jesus o chama para andar sobre as águas, né? E ele tem um momento que ele fica com medo e ele acaba afundando e pede que Jesus o estenda a mão. Tem um momento também de Francisco de Assis, quando Jesus pede para ele reconstruir o seu templo. E ele vai lá para a igreja da Porciúncula reconstruir a capela de São Damião, e Jesus vem para ele e fala: meu filho, não é esse o templo, Francisco, é o templo moral, porque a reconstrução era a reconstrução moral dos homens que Jesus queria, porque nós somos os templos de Jesus, né? Somos os templos de Deus. Tem uma passagem também do despertamento da fé em Madre Teresa de Calcutá, quando ela está orando no templo e vê a imagem de Jesus e sobre os pés dele a frase: tenho sede. Então vem uma reflexão muito grande naquele momento em que ela se questione: o que eu tenho feito para saciar a sua sede, Jesus? E a partir dali ela desperta a fé nela, como tem a passagem de Eurípides também, quando em desdobramento se vê num pasto verdejante e encontra Jesus, né? E tem aquele encontro maravilhoso com Jesus. E dali para frente a fé nele assoma de uma forma assim esplendorosa e vai até o dia de desencarnar, mesmo submetido à contaminação pela peste espanhola. Então nós temos muitos exemplos de fé, né? De despertamento da fé. E a gente tem que ter esse insight desses momentos. Eu vou contar uma história, assim, eu podia me aprofundar nessas histórias desses grandes missionários, mas eu vou contar rapidamente uma história de um rapaz de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos chamado Howard. Ele tinha um sonho, né, da medicina, mas era muito pobre. Então, tudo aquilo que ele conseguia recolher do trabalho no campo, ele saía e trabalhava para vender no outro dia. Então, ele trabalhava desde que o dia amanhecia até o entardecer, vendendo as coisas que ele conseguia, né,
recolher para poder arrumar um dinheirinho para pagar os seus estudos. E assim ele fazia, né? E fez toda a sua infância, toda a sua juventude. Só que chegou um momento que os tempos estavam muito difíceis e ele não estava conseguindo vender as suas coisas. E ele estava vendo o seu sonho ir embora. E ele já estava desacreditando da vida, desacreditando das pessoas, dos homens, de Deus. E num certo dia, né, até estava chovendo, e ele muito triste, já desconsolado, só tinha apenas uma mera moeda e estava faminto já, chegando no final do dia. Quando ele viu uma casa muito bonita e ele resolveu ir lá pedir um prato de comida, porque ele já estava a ponto de desmaiar de tanta fome. Chegou lá, bateu na porta e, para sua surpresa, surgiu uma linda jovem que veio recebê-lo. Ele, então, constrangido, pediu apenas um copo de leite. A jovem, então, pediu a ele que esperasse um pouquinho e foi lá dentro de casa e trouxe um grande copo de leite que ele bebeu bem devagar, para poder saborear aquele momento que aplacou um pouco a sua fome. E ele, então, no final, perguntou à jovem quanto que ele tinha que lhe pagar pelo copo de leite. E a jovem respondeu para ele: não, você não tem que me pagar nada. A minha mãe me ensinou que tudo aquilo que a gente dá e faz com amor não é cobrado, não tem preço, né? Espero que eu tenha lhe atendido. Vai com Deus. Ele saiu dali emocionado, né? E aquela fé dele, ele sentiu brotar naquele momento. E ele passou a acreditar que o sonho era possível. Muito tempo passou, muito tempo. Certa feita, essa jovem, já mulher, contraiu uma virose gravíssima, ficou muito doente. Levaram-na para o hospital, só que os médicos da cidadezinha lá viram que não tinham condições de tratar aquela virose e transferiram ela para um hospital na grande cidade, onde tinham médicos especializados e tinha um médico especialista naquela virose rara e que ele poderia tratá-la. E assim foi feito. Quando ela lá chegou, eles chamaram esse médico, esse especialista, e ele foi e começou a verificar a ficha da doente, né? E ele ficou assim até emocionado quando ele viu a ficha, porque ele viu que era uma pessoa da mesma cidadezinha onde ele havia morado na sua infância. E aí ele falou para si mesmo que iria ver o que podia fazer e ia se dedicar ao máximo para poder ajudar aquela pessoa. Ele foi até o quarto, né, onde a doente estava, e lá ele ficou até, os seus olhos brilharam quando ele a viu, porque ele teve a nítida impressão que ele já a conhecia. E assim ele falou: eu vou fazer de tudo que eu puder para salvar essa vida. E foi uma luta tremenda contra a enfermidade até que ele conseguiu debelar a doença e salvar a enferma. Salvar a sua vida, né? E que ela se restabelecesse completamente. César, desculpa, meu amigo, mas a gente já estourou bastante tempo. Mais um minutinho só para você concluir. Então, vou concluir. Ele pediu a administração do hospital para mandar a guia, né, com pagamento, para poder atestar a alta e dar para a doente. A enfermeira levou e, quando ela olhou, ela ficou até com medo de abrir, porque ela viu que ela ia levar a vida dela inteira para pagar aquela conta de hospital. Só que, quando ela abriu a fatura, tinha uns dizeres no final da fatura. Fatura totalmente paga há muitos anos por um copo de leite, assinado Dr. Howard Kelly. Ah, que legal. E aí nós vimos que a fé brotou, a fé nos homens, a fé em Deus, e fez esse grande exemplo de fé, né? E quando ela desperta em nós, a gente consegue fazer na nossa vida alguma coisa boa. É isso, gente. Obrigado. Desculpa aí ter atrasado um pouquinho. Sempre necessário. Lindo exemplo. Jair está com a mãozinha levantada aqui, Jair, para fazer um comentáriozinho rápido? Ou é, Valquíria? É rapidinho mesmo. Eu acho que o grande fato da fé é acreditar, né, no dia de amanhã ser melhor que o de hoje. Eu acho que foi uma forma que eu consegui viver até hoje e, assim, eu consegui chegar onde estou. E agradeço a Deus por isso.
É muito interessante isso aí, porque às vezes quando a gente está com aquele problema, a gente parece que aquele dia é o último dia de nossas vidas, de que a gente vai morrer, vai acabar tudo, e a gente não vai conseguir resolver. Espera, amanhã é outro dia, as coisas vão seguindo, fluindo de acordo com a vontade do Pai. Muito bom, obrigada, Jair. Eu vou pedir, então, o César para fazer a nossa prece inicial, tá, César? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, amigo divino de todas as horas. Te agradecemos, Senhor, por mais esse encontro fraterno, em que todos aqui, de corações emanados, para estudar esses ensinamentos tão importantes para a nossa vida, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Que o Senhor nos abençoe a todos, nos ilumine os nossos lares, que envolva a nossa companheira Sônia com as suas doces vibrações de luz, de paz, de amor. Que o Senhor nos ajude a fortalecermos a nossa fé e seguirmos sempre em frente, confiantes, que o Senhor nos guia e que possamos cada vez mais nos esforçarmos para vencer o homem velho que ainda habita em nós e seguirmos confiantes no futuro que nos aguarda, através dos trabalhos na tua seara de luz. Que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. E assim, Senhor, pedimos a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais aqui presentes, para darmos início ao estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, César. Vou pedir, então, a Marlúcia, com muito amor, para falar sobre a lei do amor. Eu vou tentar resumir, tá? Porque é um item um pouco extenso. E assim, depois da fé... Espera aí, Marlúcia. Tá muda, espera aí. Está tentando tirar? Marlúcia, tenta tirar aí, que está muda. Oi, tá me ouvindo? Assim. Tá. Ok. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez os povos estremecerem e os mártires, inebriados de esperança, descerem ao círculo. Então, gente, nesse primeiro parágrafo, né, a gente, quando fala de amor, a gente pensa assim, falar de amor talvez não seja uma tarefa tão difícil, mas praticá-lo talvez ainda seja um equívoco para muitos de nós. Quem conhece verdadeiramente esse sentimento na sua essência, perdoa sempre, é altruísta, é generoso, é caridoso, respeita o próximo e tantos outros valores intrínsecos nesse sentimento. E aí fica a pergunta para reflexão. Será que conhecemos e praticamos verdadeiramente esse amor? Quando alguém diz assim, o amor também machuca, o amor também fere. Aí a gente pensa, se machuca e fere, não é amor, é paixão. É bem diferente.
porque o amor, por ser um sentimento por excelência, como o Evangelho nos traz, ele tem a capacidade de curar, de cicatrizar feridas, de superar sofrimentos, né? E dificuldades. Ele é capaz de nos mudar de tal maneira que pode mudar nossas crenças, pode salvar vidas, pode colorir as nossas vidas, né? É como se o amor fosse assim algo poético. Então, quando o Evangelho nos convida lá em cima, né, ao lado do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, essa prática é o amor sublime. Pois dificilmente vamos querer algo de ruim para nós, ou mais ou menos. A gente quer sempre o melhor, né? Então, o que desejamos é sempre o melhor. E esse melhor é o sentimento do amor na sua forma mais plena. Por isso, para vivenciarmos esse sentimento tão nobre, temos que fazer ao outro o que desejamos receber, sempre. E aí, bem oportuno, a gente lembra, quando a gente fala na lei do amor, naquela primeira epístola aos Coríntios, né? Onde o apóstolo Paulo, ele nos traz um dos mais belos cânticos sobre o que seja esse amor genuíno. E aí ele começa nos relatando assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. E aí, gente, nessa epístola, a gente percebe que Paulo ele relata 9 virtudes que estão intrínsecas nesse sentimento chamado amor. A primeira delas é a paciência, porque o amor, ele supera, tá? Sem revolta. A segunda é a tolerância. O amor, ele não se exaspera, ele respeita o modo de pensar, de agir e de ser do seu semelhante. A terceira é benevolência. O amor, ele é benigno, porque permite você desejar o melhor a quem quer que seja, independente de ser seu parente, de ser seu amigo, independente de ser seu afeto ou seu desafeto. Incondicionalidade. Ele não impõe condições nenhuma. O amor é e ponto. Maturidade, porque o amor, ele não é ciumento, porque o ciúme é um desequilíbrio mental e emocional. O ciúme, ele tem a ver com a paixão e não com o amor. A sexta virtude, segundo Paulo, é o respeito. Tão difícil nos dias de hoje, né? Basta nós abrirmos as redes sociais e a gente entende que o respeito está tão longe. Porque o respeito, dentro desse conceito do amor, ele não é inconveniente, o amor. Ele respeita a liberdade alheia. Ele respeita a fala do outro, o pensamento. A sétima virtude é o perdão, porque o amor ele não é rancoroso. Ele não fica remoendo. A oitava virtude é a lealdade. Ele é verdadeiro, ele não se alegra com as injustiças alheias. E, por fim, a humildade. O amor, ele não tem vaidade. Ele é simples. Ele é o amor. Ponto. O apóstolo Paulo, depois que ele descreve essas 9 virtudes, ele nos resume o que o amor oferece. E ele nos diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí a gente se pergunta assim: se o amor, né, ele aborda todas essas virtudes, como praticar esse amor? E aí a gente coloca, né? Primeira coisa, vencer os instintos.
em proveito dos sentimentos. Se a gente ler lá o 3º parágrafo, né, a gente vai ver que a gente tem como se fosse assim uma linha do tempo dividida em 3 momentos, né? O início, a origem, em que o homem só tem instintos. À medida que ele avança e é corrompido, ele só tem sensações. E à medida que ele é instruído e purificado, ele só tem sentimentos. Portanto, gente, aquele que os instintos ainda dominam, estão ainda no ponto de partida, na origem. Então, para chegarmos aos sentimentos, temos que combater esses instintos. Para isso, devemos cultivar o espírito, assim como a terra. Todo progresso e riqueza depende do trabalho presente, do que fizermos no hoje. E é aí que encontramos, na lei do amor, todas as virtudes escritas por Paulo. E aí a gente pergunta assim, qual a resposta para aquela pergunta inicial? Será que conhecemos e praticamos o amor ou ainda estamos em processo? Aí a gente pergunta assim, então o que é o amor? E a resposta é simples, o amor é Jesus. O amor, gente, ele não mora nas palavras. O amor, ele mora nas atitudes. E aí a gente se pergunta, será que eu amo verdadeiramente de uma forma plena? Será que eu perdoo sempre, sem ficar com rancor? Será que eu respeito a opinião do meu próximo, as suas crenças, o seu modo de se posicionar? Será que eu tenho paciência todos os dias diante dos desafios da vida? Será que eu sou tolerante com meu companheiro? E aí a gente se pergunta, será que eu cumpro com todas aquelas 9 virtudes intrínsecas no amor? Será que eu posso falar que eu amo ou que eu ainda estou em processo? E aí eu vou deixar esses minutinhos para os meus grandes mestres aí do Cefac complementarem. Obrigada. Aqui. Muito obrigada, Marluza. Como sempre, seu estudo nos traz muitas reflexões, né? Afirmações aí de Paulo que a gente deve pensar e nos questionar. Marília, querida, conseguiu colocar a mãozinha? Quer comentar? Muito bom mesmo, Marluza. Marília? Oi. Achei a mãozinha hoje. Olha só, é só para já colocando que Emmanuel nos diz, né, que nós refletimos o amor de Deus, que é puro e perfeito. E esse amor não passa de pessoa para pessoa. Cada criatura capta ou absorve na medida da sua evolução. Eu acho muito interessante quando Emmanuel fala sobre isso. E ele ainda que o amor divino deve fluir através de nós como um sol. Eu acho essa colocação de Emmanuel muito interessante, falando do amor. Realmente, porque é o amor de Deus que é puro e perfeito, e que nós vamos captar de acordo com a nossa evolução. Perfeito. É só isso que eu queria colocar. Perfeito, muito bom comentário, Marília. Carlos? Carlos? Tudo bem? Oi, está me ouvindo? Sim. Ah, tá. Queria lembrar que no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 625, quando se pergunta quem seria o guia, o exemplo, o modelo a seguirmos, né, a espiritualidade diz Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. E ele completa, né, com a lei, vamos dizer assim, com a lei maior, que é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Que é amar a Deus todas as coisas e ao próximo a si mesmo, que ele está dizendo que é ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. E por que então nós estamos passando aí por esse momento, né, que nós vivemos hoje,
pela falta de amor, né? Porque pela falta de amor nós estamos vendo as pessoas se matar por questão da cor. Pela falta do amor, nós estamos vendo acontecer hoje no Brasil uma coisa que nós não vimos. As pessoas se agredindo por questão de política, né? Porque um defende o presidente, outro é contra o presidente, movimentos na rua e as pessoas se agredindo, né? Pela falta de amor, nós vemos no Oriente pessoas matarem em nome de Deus, em nome da religião, né? Então, por toda essa falta de amor, nós estamos passando aí, né, por esse momento dessa epidemia, que é uma demonstração de amor de Deus, porque Ele nos trouxe esse momento dessa epidemia, né, para que nós não tivéssemos uma guerra, porque o momento seria para uma guerra. A terra ia ser regada com o sangue dos nossos irmãos. Para que isso não chegasse a acontecer, para que pudesse conter um pouco isso, né, numa demonstração mais uma vez de amor, né, Ele vem e coloca um freio na humanidade através de um vírus para que não se regasse a terra com o sangue do seu irmão. Só isso. Perfeito, perfeito, Carlos. Muito, muito obrigada pelas suas colocações, pelos seus comentários. Fica para reflexão, mais uma vez. Muito obrigada. César, eu vou pedir, então, que você faça a nossa prece final, por favor, meu amigo. Tá bom. Só colocar uma passagem de Emmanuel, que ele diz que a vida é um processo de crescimento da alma a caminho da grandeza divina. A fé é o oxigênio da alma e o amor a energia propulsora que a eleva para o alto. Então, né, como diz a música, aquele hino do Moacir, ama, o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Né? Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus por este momento, pelas bênçãos e por todo o amparo que temos recebido ao longo de nossas vidas, e rogando a Ele que derrame as suas bênçãos de luz, de amor, de misericórdia infinita a todo este mundo, a todos os povos e nações. Rogamos-te também, Pai, a tua piedade para os irmãos enfermos do corpo e da alma, e para todos aqueles irmãos que estão sofrendo, passando por tantas provações e privações. Que a tua paz envolva a todos que aqui vivem, encarnados e desencarnados. E que a união, o amor, o entendimento e a fraternidade possam envolver a todas as mentes e corações, para que possamos dar a contribuição para implantar nesse reino o reino de amor que o nosso divino amigo, nosso querido e amado Mestre Jesus, tanto nos ensinou. E assim, Senhor, agradecidos por este encontro de hoje, rogamos a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais aqui presentes, e a permissão de tua, Senhor, de Deus nosso Pai, para darmos por encerrado o estudo desta noite, rogando, Senhor, que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Estudo lindo, maravilhoso. Muito obrigada, César, mais uma vez. Obrigada, Marlúcia, pelo seu estudo. É um tempo didático também, bem carinhoso com a gente. E César? Eu que agradeço. Eu tive que resumir porque o tempo ficou grande. curtinho. Mário amanhã, então, vai se virar Era nos mais 30, porque é bem maior do Mário amanhã, não é, Mário? Para a lei do amor. César, se não vou na onda da Marlúcia. Eu vou na onda da Marlúcia. Até parece. Obrigado, mestre, aí, mestre. Obrigada a você, César. Juntos, tá? Falou, César. Um abraço. Boa noite a todos, muita paz aí. Obrigada, gente. Boa noite, obrigada. 33 pessoas hoje, muito legal. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Sônia, beijo no coração, amiga. Gigi. Boa noite, Gigi. Tchau. Olivia. Sandrinha. Tchau, Fala, Jair. Fala, João. Tchau, Gigi. Fala, seu Mário. Boa noite, gente. Tchau, Gigi.